Salmo 115, versículo de número 3. Salmo 115, versículo 3. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. O nosso Deus está nos céus, mas faz tudo o que lhe apraz. Eu quero trazer uma palavra para você nessa noite. Eu quero mostrar para você que Deus está no controle de todas as coisas. Eu estou fazendo uma afirmação teológica. Aprenda, eu gosto de instruir os irmãos. Todas as vezes que você vê um pregador fazer uma afirmação teológica, fique atento que ele tem que consubstanciar a sua afirmação teológica com a palavra de Deus. Não é com teólogo A, B, C ou com Flávio Joséfo. É com a palavra. Toda afirmação teológica tem que ser confrontada com a palavra. Eu fiz aqui uma afirmação teológica. Deus está no controle de todas as coisas. Então, se eu estou fazendo uma afirmação teológica, eu tenho que provar com a Bíblia o que eu estou acabando de falar. Senão, a minha afirmação é teórica. Então, vamos para a Bíblia para consubstanciar a minha afirmação teológica. Antes de eu mostrar isso, uma pequena introdução que você precisa entender. Estar no controle não significa interferir no processo o tempo todo. Estar no controle significa ter poder e autoridade para interferir a hora que quer, do jeito que quer, da maneira que quer e ninguém pode impedir. É isso que está em controle. Está em controle, não está interferindo o tempo todo, não. Vamos lá, vou citar 2 exemplos. Tem uma multinacional, a sede fica nos Estados Unidos, tem uma filial no Brasil. Aqui tem um diretor. O cara faz um monte de coisa. Admite gente, demite gente, compra propriedade aqui, compra propriedade ali, mas daqui a pouco, lá, o presidente da companhia emite uma ordem. O cara aqui tem que cumprir. O cara lá que está no controle. Ele tem a liberdade para fazer, mas existe alguém que está no controle que a qualquer hora pode intervir. Vamos para a DEVEC? Está aqui o pastor Christian. Ele aqui põe, tira, chama cantor, chama pregador, faz culto daqui, culto dali, mas de vez em quando eu digo assim, fulano não prega na DEVEC. Acabou o papo. Por quê? Porque eu estou no controle, eu sou o pastor presidente, então eu digo, fulano não prega aí. Fulano não canta aí, não vai cantar e não vai pregar. Porque quem está no controle tem o poder e a autoridade de intervir no processo a hora que quer. Agora, preste atenção. Deus está no controle de todas as coisas, mas colocou a caneta da história na nossa mão para a gente escrever. Você pode escrever a história sabendo que Deus pode interferir em qualquer área, a hora que quer, do jeito que quer, porque Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas. Então agora vamos provar que Deus está no controle de todas as coisas. Bem, se Deus está no controle de tudo, primeiro, Ele tem que estar no controle do mundo espiritual, seja do seu reino ou do reino do diabo. Se Deus não tiver no controle do mundo espiritual, do seu reino, e se Deus não tiver controle do mundo espiritual do diabo, Deus não está no controle. Então vamos provar. Vamos começar com o capeta. Você lembra que Satanás se apresenta diante de Deus e Deus diz assim, livro de Jó, capítulo 1. Viste lá o meu servo Jó, sincero, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Aí o diabo diz assim, também tu cercou ele com tudo que é riqueza e bem? Aí Deus vai dizer, versículo 12, tudo que ele tem está nas tuas mãos, porém, você não vai tocar nele. Satanás age no limite que Deus dá. Mata os filhos de Jó, toca em toda a riqueza dele, mas não toca em nada. E Jó se mantém fiel. O diabo volta e Deus diz, viu lá o meu servo Jó?
Homem sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí o diabo diz também, tudo que o homem tem dará pela tua vida. Aí Deus vai dar um outro limite para o diabo. Ele está nas tuas mãos, porém poupa-lhe a vida. Satanás toca com uma chaga maligna no corpo de Jó, mas não pode matá-lo. Satanás opera no limite que Deus permite. Você lembra em Daniel capítulo 10, quando um anjo vinha trazendo uma resposta, Daniel estava jejuando há 21 dias, e no primeiro dia que Daniel orou, Deus mandou um anjo trazer a resposta. Satanás se coloca no meio do caminho e diz, não vai ter resposta, vou impedir. Se Deus não tivesse controle, a resposta não chegava. O anjo que veio com a resposta não brigou com Satanás, voltou, Deus mandou Miguel, o chefe do exército celestial, abriu o caminho e está aqui a resposta. Porque Deus está no controle e não tem capeta que impede aquilo que Deus quer fazer. Irmãos, de vez em quando eu desconfio que tem crente que pensa, já que o Brasil é o país do futebol, tem gente que pensa que Deus vence o diabo por 1-0 aos 48 do segundo tempo. Quase que deu empate entre Deus e o capeta. Coitadinho de Deus. Irmãos, olha um exemplo para você entender a magnitude e a grandeza do poder de Deus. É Apocalipse capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo. Quantos anjos? Mais uma vez, quantos anjos? Eu vi descer do céu um anjo com uma chave e um grande cadeado na mão, a chave do abismo, e prendeu a Satanás por 1000 anos. Deus não saiu do trono, Deus não convocou exército, Deus não disse, Miguel, bota uns anjos para tomar conta do meu trono, porque eu vou ter que descer lá para prender esse chifrudo. Vamos botar tudo que é exército celestial comigo, que eu vou prender. Não. Deus enviou um anjo e prendeu a Satanás por 1000 anos. Para você ter uma ideia da grandeza e da magnitude do poder de Deus. Agora escute, Deus tem tanto poder que nos deu poder para vencer o diabo. Em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 17, o Senhor, os discípulos vieram tudo contentes, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Jesus diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Ele tem tanto poder que deu poder para mim e para você vencermos o diabo. Agora eu vou fazer uma conjectura teológica. O que é uma conjectura teológica? É algo que eu não tenho como correto total na Bíblia, mas eu vou conjecturar sem cometer uma heresia. E é isso que tem pregador que tem que ser, deixar de ser covarde, de parar de fazer afirmação, dizendo como se fosse algo que está na Bíblia. Não, é uma conjectura teológica que eu vou fazer. Uma conjectura, para você pensar. Por que Deus não destruiu logo o diabo? Deus tem todo o poder. Um anjo prende o capeta. Por que Deus logo não acabou, não mandou tudo que a capeta por raio que parta? Por quê? Então aqui vai a minha conjectura. Você só elimina aquilo que pode te atingir. Porque se alguém disser, tem uma cobra aí no quarto, pega cabo de vassoura, pega o facão, onde é que está aí? E vá, por quê? Porque ela pode te atingir. Eu estou fazendo uma conjectura teológica. Por que Deus não destruiu o diabo? Deixa ele vivo aí, para ele assistir, que eu sou mais poderoso que ele. Deixa ele aí, porque ele não tem poder de atingir meu propósito, nem meu poder, então vou deixar ele vivo. Estou apenas fazendo uma conjectura teológica. Vamos seguir? Se Deus tem todo o controle, ele tem que ter o controle do mundo do diabo e tem que ter o controle do seu reino. O Salmo 103, versículo 19 e 20 diz, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei anjos seus, magníficos em poder,
que obedecei às suas ordens e o poder da sua palavra. Agora vamos para Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 6. E quando outra vez introduz o primogênito de Deus no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos diz, que de seus anjos faz fogo, e de seus ministros labaredas de fogo, e de seus anjos faz ventos. Mas quanto ao Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Anjo, Deus utiliza eles da forma que Ele quer, mas Jesus está sentado num alto e sublime trono, cheio de glória e de poder, e dando ordem a anjos. Se Deus está no controle de todas as coisas, número 2, Ele tem que estar no controle do universo. Se Ele não tiver o controle do universo, Ele não está no controle de todas as coisas. Analise aqui comigo, meu irmão. O sistema de rotação da Terra, o eixo, a Terra dá uma volta no seu próprio eixo 24 horas. Se o sistema de rotação fosse atrasado 10% do tempo, 1/10 do tempo, os dias seriam 10 vezes mais longos e as noites 10 vezes mais longas. Sabe o que significa isso? Aquilo que não fosse torrado pelo dia, seria congelado pela noite. Você acha que é obra do acaso que a rotação da Terra obedece um critério exato para que haja vida no planeta Terra? Você acha que é obra do acaso? A Lua dista a 384 mil quilômetros da Terra. Se a Lua tivesse entre 80 e 100 quilômetros do planeta Terra, as marés, que hoje são inofensivas, inundariam o planeta Terra 2 vezes por dia. Você acha que isso é obra do acaso? Agora escuta essa. O Sol está a uma distância conveniente da Terra para que haja vida no planeta Terra. Se o Sol estivesse na mesma distância de Vênus e Mercúrio, tudo no planeta Terra seria torrado pelo calor. E se o Sol estivesse na mesma distância de Marte e Plutão, tudo seria congelado no planeta Terra. O Sol está a uma distância exata para que a energia do Sol produza vida no planeta Terra. Isso é obra do acaso? A espessura da atmosfera tem uma densidade exata para sofrer o bombardeio de milhões de meteoritos que são chocados contra a atmosfera e destruídos. Se a espessura da atmosfera fosse menor, esses meteoritos invadiriam o planeta Terra e destruiriam a vida na Terra. Você acha que isso é obra do acaso? Isaías 45, versículo 12 diz: eu fiz a terra e coloquei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Tudo que tem no planeta, tudo que tem no universo é estabelecido e é provado. Existem leis que governam o universo, e leis não aparecem do acaso, é porque tem um Deus poderoso que controla todo o universo. E para você ter uma ideia da grandeza desse Deus, é que o Salmo 113, versículo 5 diz assim: quem é como o Senhor, que habita nas alturas e encurva-se para ver o que há nos céus e na terra? Você não entendeu, eu repito. Quem é como o Senhor, que habita nas alturas e encurva-se para ver o que há nos céus e na terra? Deus não olha nada assim. Deus não olha nada assim. Deus só olha assim, porque não tem ninguém acima dele, nem no mesmo nível que ele. Os cientistas dizem que o universo é infinito, claro, para eles. Mas Deus sabe onde está o princípio e o final do universo. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele está no controle do universo.
Se Deus está no controle de tudo, Ele tem que controlar o mundo espiritual, Ele tem que controlar o universo. Terceiro, Ele tem que controlar a história. Se Ele não controlar a história, Ele não está no controle de todas as coisas. Gálatas 4:4 diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. No tempo exato da história, Jesus é introduzido no planeta Terra. Para você ter ideia que Ele controla a história, você lembra de José? Rápido, a história de José, que Deus dá um sonho revelador, né? Seus irmãos iam se dobrar diante dele, seu pai e sua mãe iam se dobrar diante dele, ele tinha 17 anos, seus irmãos diziam, vamos acabar com esse sonhador. Vende ele como escravo, vai para a casa de Potifar, traído na casa de Potifar, vai para a cadeia, e aí aos 30 anos, 13 anos depois, no tempo certo da história, Deus tira José do calabouço e coloca ele como governador do Egito. 7 anos de fartura, ele administra a fartura, e com 2 anos de fome, chega a seus irmãos. 13 com 7, 20 com 2, 22. 22 anos depois, chega a seus irmãos e se curvam diante do governador do Egito, que eles não conheceram, que era o seu próprio irmão. Porque Deus está no controle da história, meu irmão. Você lembra quando o Senhor, quando a sua palavra em Atos diz, e recebereis o poder do Espírito Santo, e vocês vão sair pela Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo desceu e ninguém quis sair de Jerusalém. Ninguém quer sair daí, não. O Senhor manda uma perseguição. Espirrou crente para tudo que é lugar do mundo. Porque Deus está no controle da história. Está vendo tudo isso acontecer? O palco está sendo armado. O palco da história está sendo armado. A qualquer hora a trombeta vai soar, minha gente. A qualquer hora a igreja vai ser arrebatada. Deus está no controle da história. Se Deus está no controle de todas as coisas, Ele tem que controlar o mundo espiritual, Ele tem que controlar o universo, Ele tem que controlar a história e Ele tem que controlar a vida humana. Olha que coisa linda. Você sabia que Deus estava no controle do momento da concepção, que você foi concebido? Porque é a partir da concepção que vem o ser. O Salmo 139, versículo 13 diz, tu me entreteceste no ventre da minha mãe, como nas profundezas da terra. No ato da concepção, Deus estava no controle para você nascer. Deus estava no controle da vida embrionária. Está no Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, embrião. Deus estava no controle da tua vida antes de você existir. No mesmo versículo diz que Deus tem no seu livro anotado todas as coisas a teu respeito, quando nenhuma delas havia. Deus estava no controle da vida fetal. Salmo 139, versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. Que Deus tremendo é o nosso Deus, minha gente. Deus está no controle de mínimos detalhes da tua vida que você não sabe. Mateus 10:30 diz que Ele conhece quantos fios de cabelo há na cabeça de cada um. Você não sabe nada disso, Ele sabe. Deus está no controle da vida, da subsistência, da existência e do movimento. Atos 17, 25 e 28, porque dele provém a vida e as demais coisas, por ele vivemos, nos movemos e existimos. Deus está no controle da vida humana, meu irmão. Você está aqui porque Deus permite você estar. Ele está no controle desde o ato da concepção. Ei, que Deus maravilhoso, digno de glória, digno de honra e digno de louvor. Na verdade, meu irmão, Deus está no controle de todas as coisas.
Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, potestades, principados, dominações, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Hebreus 1:3 diz: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É Deus. Parece que a terra está pendurada no vazio, não é? O céu está pendurado no vazio, não é? As galáxias estão penduradas no vazio. Não! Deus sustenta o universo, sustenta você, sustenta a igreja, sustenta a vida pelo poder da sua palavra. Eu termino a minha palavra pedindo para você considerar essas coisas aqui que eu vou falar. Se Deus está no controle de todas as coisas, se Ele controla todas as coisas, então eu te dou uma dica: lance sobre Ele tudo. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós. Ele cuida de você, sabe de tudo a teu respeito. O Salmo 55, versículo 22 diz: lança o teu cuidado ao Senhor, Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Ei, transfere essa luta para Deus. Ei, transfere essa agonia para Deus. Transfere essa adversidade para Deus. O Deus que está no controle de tudo, minha gente. Se Deus está no controle de todas as coisas, ei, faça como Davi, no meio da perseguição implacável, no meio de que gente muito mais poderosa e forte estava contra ele, ele escreve o Salmo 27, e o versículo 13 e 14 diz: pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera. Deus não respondeu, Deus não falou nada, aguenta firme aí. O Deus que está no controle de todas as coisas, quando Ele agir, não tem demônio, não tem homem, não tem governo, não tem ninguém, meu irmão. Espera nele. Aprenda, meu irmão. Se Deus está no controle de todas as coisas, olha que texto interessante de Oséias 6:1. Vinde, tornemos para o nosso Deus. Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Você sabe o que o profeta está dizendo? O mesmo Deus que está permitindo essa luta é o Deus que vai te dar a vitória. O mesmo Deus que está permitindo toda essa tribulação, toda essa guerra, todo esse mal, é o mesmo Deus que tem poder para te dar vitória, porque Ele está no controle de todas as coisas. Oh, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Aprenda duas coisas. A primeira: Deus não precisa de mais do que uma palavra para resolver seu problema. Deus não precisa de uma frase. Deus não precisa de falar uma hora. Lembra do centurião, Mateus 8:8? Basta uma palavra tua, meu servo ficará sarado. Eu sou homem de autoridade, eu entendo quem tem autoridade. Eu entendo quem tem controle. Grande é a tua fé. Seja feito conforme você está crendo. Naquela mesma hora ficou curado. O Salmo 33, versículo 9 diz: falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Esse é o Deus que o que Ele fala acontece. É o Deus que não precisa mais do que um momento, como no Salmo 68:4. Cantai a Deus, louvai ao Senhor, cantai àquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é já. Você está aqui, Deus está operando lá onde está o problema. Você está aqui, Deus já deu a resposta. Mas pastor, ela não chegou, porque ainda não é a hora. Deus não trabalha com o tempo, Ele é o criador do tempo. Deus vive na eternidade. Para Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. Na eternidade Deus é assim: a vitória já está concretizada, mas ainda não chegou para mim. Por quê? Porque o homem precisa de tempo. Deus já deu a vitória na eternidade,
mas ainda não chegou no tempo do homem, porque ele já decretou. Então espera, é porque ainda não está na hora, mas ela vai chegar, a porta vai ser aberta, o milagre vai acontecer, meu irmão. Considere se Deus está no controle de todas as coisas. O Salmo 83, 18 diz: porque só Ele possui o nome Jeová, e é altíssimo sobre toda a terra. Só Ele tem o nome Yahvé, isso é, o Deus que opera no passado, no presente e no futuro. O Deus que pode agir a qualquer hora, a qualquer tempo, em qualquer área, e ninguém pode impedir. É esse que é o significado. Só Ele é chamado de Yahvé, o Deus que subsiste em todo o tempo com o mesmo poder. Oh, meu irmão, esse é o Deus que nós cremos. Não tem mais de ninguém aqui, não. Adoramos alguém? Não. Nós só adoramos a Ele. O Criador, o Senhor, o Deus que está no controle de todas as coisas. Ei, abra a tua boca e adore e louve a Deus, porque Ele é o Deus que está no controle. O salmista, que começa a falar no Salmo 139, como Deus está na fecundação, Deus está na vida embrionária, Deus está na vida fetal, Deus sabe de tudo antes de existir. Ele fica tão impressionado que no versículo 14 diz assim: eu te louvarei, Senhor, porque de um modo terrível e maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Adore a Deus, meu irmão. Louve ao Senhor. O Deus que você serve nunca saiu do controle. Ele está no domínio de todas as coisas. Eu termino a minha palavra dizendo: se Deus está no controle de todas as coisas, eu desafio você a fazer o que o salmista no Salmo 37:5 nos orienta a fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Você sabe o que é confiar? É perder o controle, passar o controle para outro. Quando você entra num avião, você passou o controle para o piloto, porque você acredita que aquele cara tem a condição de levantar aquele bicho e chegar no destino. De maneira até inconsciente você vai agindo, mas você está dizendo: eu confio. Confiar é perder o controle e passar o controle para outro. A Bíblia está convidando você: passe o teu controle da tua vida para Deus. Você vai ver onde é que Ele vai te levar. Você vai ver o que Ele pode fazer. Confia no Senhor. Entrega a sua vida a Ele. Entrega o seu caminho a Ele. Jesus declarou em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Deus que está no controle de tudo determinou que a única maneira de você chegar a Ele não é através do padre, nem do pastor, ou da igreja evangélica, ou da igreja sei lá o quê. É através de Jesus. O Deus que está no controle diz: olha, você é pecador, mas eu tenho uma saída para você. Entregue a sua vida a Cristo, se arrependa dos seus pecados, reconheça que Ele é o Senhor, que eu que tenho controle, vou perdoar os teus pecados, vou transformar a tua vida e vou te preparar para a eternidade. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus! A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor para sempre. A igreja de pé, por favor.